Olhem só, pessoal, sobre o domínio, sobre o controle perfeito do Criador sobre as águas, ok? Bom, então, como eu vivo falando, em Gênesis, o Criador, ele não criou as águas. A única coisa que ele faz é a separação das águas. O Altíssimo apenas separa e não cria. E, além disto, ele também dá esta ordem para as águas. Vamos lá. Gênesis 1, 9. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco. E assim foi. 10. Chamou Deus ao elemento seco terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom, certo? Então, por que ele dá esta ordem para as águas? Porque o Criador queria trazer o elemento seco, certo? Ele queria trazer à existência o elemento seco, certo? Foi por este motivo que ele deu esta ordem para as águas. Ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, certo? É por isto, pessoal, entende? Tá, ok. Agora, vamos lá para Gênesis 7. Então, pessoal, aqui em Gênesis 7, 4, as coisas começam a ficar um pouco estranhas, ok? Pois nós já lemos que o Criador, ele deu uma ordem para as águas. Ele deu um comando para as águas, ok? Já aqui em Gênesis 7, 4, que é referente à história do dilúvio, na qual o Criador castiga a terra com a água, certo? Já aqui na história do dilúvio, o Criador, ele parece ter o domínio, o controle absoluto sobre as águas, certo? Como, por exemplo, Gênesis 7:4. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites, certo? Então, depois que se passassem 7 dias, o Altíssimo faria chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, ok?
Outra prova deste domínio absoluto que ele tem sobre as águas na história do dilúvio é aqui, pessoal, Gênesis 7:10. Então, passados os 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, ok? E olhem só, pessoal, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram, certo? Então, pessoal, o Criador, ele simplesmente ele cumpre com aquilo que ele disse. Depois que se passaram 7 dias, as fontes do abismo se romperam e as janelas do céu se abriram, certo? Revelando assim o domínio absoluto do Altíssimo sobre as águas. Outra prova também disto. Aqui, pessoal, Gênesis 8:1. Deus lembrou-se de Noé, de todos os animais e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a diminuir. Vejam só, pessoal, depois que ele faz passar este vento sobre a terra, além de as águas começarem a diminuir, ainda acontece mais isto. Gênesis 8:2. Cerraram-se as fontes do abismo, certo? Cerraram-se as fontes do abismo, ou seja, elas se fecharam. E também as janelas do céu, certo? Então, pessoal, depois do vento, cerraram-se, né? Fecharam-se as fontes do abismo e as janelas do céu também. E a chuva do céu se deteve, certo? E a chuva do céu se deteve. Ou seja, depois que o Criador ele faz passar este vento sobre a terra, logo em seguida a água ela começa a diminuir. Aqui, ó. Deus fez passar um vento sobre a terra e as águas começaram a diminuir. E as fontes do abismo e as janelas do céu se fecharam, certo, pessoal? Logo depois que ele faz passar este vento, certo? Então aqui na história do dilúvio, ele apresenta um domínio, um controle absoluto, basicamente perfeito sobre as águas, certo? Ele apresenta isto. E agora eu te pergunto, se ele revelou aqui no dilúvio que ele tinha este domínio perfeito sobre as águas, por que então que lá em Gênesis ele teve que dar uma ordem para as águas? Por que então, pessoal? Entendem? Vejam só, vamos voltar lá em Gênesis.
Aqui, pessoal, Gênesis 1:9. Disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco. E assim foi. Então, pessoal, se o Altíssimo ele tinha este domínio absoluto sobre as águas, como ele mostrou lá na história do dilúvio, então por que que aqui em Gênesis 1:9 ele teve que dar a ordem para que as águas que estavam debaixo do céu se ajuntassem num só lugar? Por que então, pessoal? Por que que ele teve que dar uma ordem para as águas aqui em Gênesis 1:9, mas lá na história do dilúvio ele simplesmente faz passar um vento e na mesma hora as fontes do abismo e as janelas do céu se fecham? Entendem a contradição? Se ele tem o domínio absoluto, o domínio, o controle perfeito sobre as águas, por que então que ele já não deixou as águas no lugar que ele queria aqui, então? Já que ele queria que o elemento seco aparecesse, por que então que ele teve que dar uma ordem para as águas? Por que então que ele já não fez as águas se ajuntarem no lugar que ele queria? Por que então, pessoal? Por que que aqui ele dá uma ordem e lá na história do dilúvio ele não dá ordem nenhuma? Ele apenas fala que ele faria chover depois de 7 dias e simplesmente acontece. E depois que ele faz chover, ele simplesmente faz passar um vento sobre a terra e na mesma hora as fontes do abismo e as janelas do céu se fecham. Entendem, pessoal? É uma incoerência também. Então quer dizer que aqui no início, em Gênesis, o Criador ele precisa dar ordem para as águas. Mas lá na história do dilúvio, ele simplesmente consegue um domínio absoluto sobre as águas, se tornando uma espécie de Deus Poseidon dos mares. É isto. É isto, pessoal. Então aqui ele precisa dar ordem. Mas na história do dilúvio, ele simplesmente faz passar um vento sobre a terra e na mesma hora as fontes do abismo e as janelas do céu se fecham. Não é estranho para vocês? Não parece uma contradição para vocês? Entendem, pessoal? É algo muito estranho. Como que aqui ele tem que dar ordem para as águas, mas na história do dilúvio não? Então na história do dilúvio ele ganhou o domínio perfeito sobre as águas, mas aqui não. Aqui ele precisa dar uma ordem para que as águas se ajuntem num só lugar